Eu quero fazer uma viagem no tempo e voltar alguns anos atrás. Coincidentemente, esse trecho deste caminho eu conheço muito bem. São 47 anos conhecendo a história e 39 anos como funcionário do antigo Asilo Colônia Aimorés, Sanatório Aimorés, Hospital Aimorés de Bauru, Hospital Lauro de Souza Lima e, por último, Instituto Lauro de Souza Lima. Aqui, nesse percurso, eu vou ver a história que ficou congelada no tempo. História de pessoas que deixaram seus registros gravados nas paredes. Histórias de pessoas que conviveram com essa mesma história. A história que eu digo sempre que não tem dono, ela tem seguidores. Inúmeras assinaturas, inúmeras datas estão registradas no coreto do antigo Asilo Colônia Aimorés. Aqui, nessa tribuna de honra, né? Como diziam, tem as marcas da história que o tempo digitalizou e que o tempo congelou nas paredes com a pintura original. Inaugurada na década de 40, esta tribuna preserva a história. Este campo, inaugurado no dia 1º de maio de 1943, numa partida de futebol entre o Aimorés Futebol Clube e o Sanatório Santo Ângelo. São as marcas que a história registra. Davi do Maranhão, na década de 1944, passou por aqui e gravou, registrou, né, nas paredes que ficaram eternizadas no decorrer dos anos. Geraldo, no dia 13/6 de 1948, também deixou a sua marca. Assim por diante, percorrendo este local, vou descobrindo que a história é verdadeira. KA 1956. Lenita, Paulinho, Dani versus Dani, Tony, 16/10 de 1946. São os registros que marcam a história. São os registros que eu vejo da história. E tudo isso me faz voltar ao passado. Está aqui, Magre, 17/6 de 1943. Doutor, dia 18/6 de 92. São as datas e os registros que o tempo congelou na própria parede do tempo. São os detalhes que não estão escritos nos livros da própria história. São os registros que o tempo preserva na sua pintura original, da década de 1945. César passou por aqui no dia 10/8 de 1945. Rodrigo, Andréia e tantos outros personagens que ficaram registradas por aqui. Em abril de 76, exatamente há 39 anos atrás, né? A Tamires passou por aqui no dia 5/4 de 1946. É a história que a própria história ainda desconhece. E este maluco de Bauru, como assim eu costumo me rotular sempre, registra, mostra tudo aquilo que o passado ainda esconde. Tudo aquilo que não está nos livros da história. Tudo aquilo que o tempo
tem como testemunha as imagens que eu estou gravando no Instituto Lauro de Souza Lima, em Bauru, São Paulo. São os detalhes, são as molduras que o tempo registra e fica mais ou menos assim, detalhadas, guardadas nas escritas de um papel amassado e jogado fora. Essas são as imagens que não estão digitalizadas, gravadas ou guardadas no livro da própria história. Vamos fazer uma viagem no tempo, em silêncio, e deixar que as imagens falam por si só. No calçamento em paralelepípedo, que marca e registra a verdadeira história, que o tempo congelou no próprio tempo. Jaime Prado, voluntário do Mohan Nacional, na base de Bauru, registros e memórias digital, que o tempo não consegue apagar, que o tempo não consegue excluir, porque essa história não tem dono, ela tem alguns malucos seguidores da própria história. E como a sombra do passado, eu vou encerrando este vídeo mostrando que a história existe, que a história tem que ser preservada, que a história tem que ser tombada e eternizada para sempre. Parece que combinamos